Boa noite a todos. Vou iniciar minha apresentação. Eu me chamo Rosiane Alves de Souza Ramos e a minha tutora externa é a professora Clarissa de Oliveira Pinheiro. A disciplina de estágio curricular supervisionado, a área de concentração, metodologias de ensino e o tema escolhido é dificuldades de ensino e aprendizagem. A justificativa do meu trabalho, A escolha do tema partiu da experiência vivenciada no decorrer da realização do estágio, que foi realizado no ensino infantil e fundamental 1, onde houve a convivência com a realidade dos alunos da Escola Municipal João José Barbosa, município de São João do Araguaia, Pará. E foi possível perceber que muitos deles enfrentam problemas de aprendizado, com dificuldades principalmente na leitura. A dificuldade de ensino e aprendizagem é um problema que vem sendo bastante debatido, pois é preocupante. Suas causas podem estar relacionadas a fatores próprios do indivíduo ou externos a ele, tendo origem de situações adversas à aprendizagem, como déficit sensorial, abandono escolar, baixa condição socioeconômica, problemas cognitivos e neurológicos. Os objetivos do meu trabalho são 3, O primeiro é identificar quais os principais desafios enfrentados pela educadora da Escola João José Barbosa. O segundo é compreender quais os problemas que as dificuldades na leitura podem ocasionar nos estudantes. E o terceiro é rever estratégias para tentar minimizar essas dificuldades. Minha fundamentação teórica eu escolhi 3 autores, dos que eu usei no trabalho. Antunes, 1997, diz: essas dificuldades podem ser percebidas nas crianças que não têm um bom rendimento escolar em uma ou mais áreas, mostrando problemas na expressão oral, compreensão oral, expressão escrita com ortografia apropriada, desenvoltura básica de leitura, compreensão da leitura e cálculo matemático. Nielsen, 1999, relata sobre a fundamental importância da leitura para a obtenção de novas aprendizagens. É necessário observar com atenção os sinais de dificuldades neste elemento de formação de ideias e opiniões, tendo por finalidade evitar dificuldades e comprometimentos das aprendizagens escolares. E Furtado, 2007, ela traz: quando a aprendizagem não se desenvolve conforme o esperado para a criança, para os pais e para a escola, ocorre a dificuldade de aprendizagem. E antes que essa bola de neve se desenvolva, é necessária a identificação do problema, esforço, compreensão, colaboração e flexibilização de todas as partes envolvidas no processo, A criança, os pais, os professores e orientadores. O que vemos são crianças desmotivadas, pais frustrados, pressionando a criança e a escola. Bom, a metodologia utilizada, foi observações, na instituição em geral e em sala de aula, conversas informais, com as serventes, vigilantes, e 2 entrevistas, uma com a educadora, professora regente, e outra com a coordenadora responsável. Leituras, do projeto político-pedagógico, regimento escolar e outras leituras bibliográficas, a elaboração de 2 planos de aula e a regência desses planos de aula, nas turmas de multissérie da educação infantil e do Fundamental 1. A observação foi feita, como já dito, na Escola João José Barbosa, no assentamento 21 de abril, no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. A escola funciona nos respectivos horários, pela manhã das 7h30 às 11h30 e à tarde das 13 horas às 17 horas. Pela manhã funciona a educação infantil, a turma multisseriada de 3, 4, 5 anos, com 11 estudantes. E à tarde
a turma do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, com 20 estudantes. E a escola conta com 7 funcionários. Roteiro de entrevista. Foram realizadas 2 entrevistas, uma com a professora regente, Linda Pereira Soares, licenciada em Educação do Campo, com 30 anos de atuação como educadora. Ela é servidora concursada do município. E com a coordenadora pedagógica, Keila Souza da Silva, também licenciada em Educação do Campo, com 1 ano e meio de atuação, servidora contratada pelo município. As profissionais relataram na entrevista, como principal dificuldade o desenvolvimento do processo de leitura. A educadora relatou que utiliza como metodologia de ensino, além das atividades curriculares do nível do estudante, é desenvolvido o projeto de leitura como atividade de reforço, com o objetivo desse estudante alcançar o mesmo nível dos demais. Segundo a mesma, seria possível a melhoria da prática docente se pudesse trabalhar com disponibilidade de muitos jogos educativos, pois seria mais fácil de manter os estudantes interessados no assunto e, consequentemente, levá-los ao aprendizado. Outro desafio relatado pela educadora é a falta de acompanhamento da família no processo de ensino-aprendizagem do filho. Segundo ela, esse acompanhamento tem melhorado, mas que precisa se consolidar de fato, porque é um diferencial de muita significância no processo, segundo o ponto de vista dela. E aí vem os planos de aula, que foram 2 planos de aula, desenvolvidos na turma da professora Linda Pereira Soares. Ela é a professora regente das 2 turmas, da educação infantil e também do ensino fundamental. O tema foi sobre a dificuldade na leitura. Na educação infantil, a gente abordou com a história dos 3 porquinhos, E no Fundamental 1, a gente utilizou livros infantis do acervo da escola, Foi um momento muito interessante, Com bastante participação dos estudantes. A vivência do estágio. Portanto, essa vivência desse estágio se concretiza com a regência dos planos de aula, na qual se percebeu o desafio vivenciado pela professora Linda Pereira Soares na busca de metodologias de ensino que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. O processo de leitura não se trata apenas de um produto final do processo escolar, mas sim uma importante conquista para o desenvolvimento de uma sociedade. Quando o estudante aprende a ler, ele começa a desenvolver melhor a linguagem, tornando-se mais comunicativo, fazendo parte de um grupo social com vida e histórias individuais. Aí as minhas referências, Utilizei 5 autores. Primeiro, Doralice Veiga Alves, Psicopedagogia, Avaliação e Diagnóstico. Celso Antunes, Professores e Professauros, Reflexões sobre a Luta e Prática Pedagógica Diversas. Ana Maria Furtado, Dificuldades de Aprendizagem. Garcia, Manual de Dificuldades de Aprendizagem, Leitura, Escrita e Matemática. E Nielsen, Necessidades Educativas Especiais, um guia para professores. E eu finalizo a minha apresentação com uma fala de Paulo Freire, que eu considero muito importante, que tem tudo a ver com essa minha vivência nesse estágio. Ele diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Muito obrigada pela atenção e boa noite.